E os meus agradecimentos especiais de hoje vão para Zecoche, Alguemai e Alice. Eu realmente agradeço a todos vocês por estarem aqui apoiando o canal. Muito obrigado mesmo. E bem, pessoal, vamos ao resumo de hoje. Naquela noite, o imperador Zarius desembainhou a espada bem no meio do salão de jantar. A lâmina fria se encostou ao pescoço da imperatriz, fazendo surgir uma fina linha de sangue em sua pálida bochecha. Ele a encarou com os olhos de um homem, que a havia matado tantas vezes, que já não sentia qualquer tremor nas mãos. Naquele momento, Arius considerou a possibilidade de matá-la imediatamente, algumas horas antes. Em uma noite silenciosa e profunda no Império Lanzart, uma jovem permanecia sozinha na varanda sob a luz enevoada da lua. A tranquilidade daquele instante foi interrompida quando o tirano, o imperador Zarius, surgiu atrás dela sem fazer o menor ruído. Ele se aproximou e colocou em seu dedo um anel adornado com um diamante vermelho incandescente, o apresentando como recompensa pelo bom comportamento dela. Caena aceitou o presente com um sorriso e o elogiou em voz alta, enquanto, em segredo, calculava que apenas aquela pedra preciosa seria suficiente para comprar grãos para meio século. No entanto, a gentileza do tirano não passava de uma máscara. Caena sabia exatamente quanto tempo ainda lhe restava: 3 meses. A sentença pronunciada por ele ainda ecoava em seus ouvidos. Zarius havia deixado claro que ela morreria dentro de 6 meses. Entretanto, havia um segredo que o arrogante imperador desconhecia. O veneno, famoso por tirar a vida de uma pessoa depois de 6 meses, não tinha efeito algum sobre Caena. Sob a luz da lua, os dois começaram a dançar. De repente, a expressão de Zarius se tornou sombria. Ele se inclinou para perto do ouvido dela e murmurou algo em voz extremamente baixa, de modo que Caena não conseguiu compreender completamente o que ele havia dito. Na verdade, Caena era uma alma de outro mundo, que havia sido transportada para dentro de um romance chamado A Santa se apaixona por um aventureiro. Para sua infelicidade, ela havia despertado no corpo da esposa condenada do principal vilão da história. Caena ainda se lembrava perfeitamente do dia em que Zarius a envenenou. Com um sorriso presunçoso, ele havia revelado tranquilamente que a substância já estava misturada ao vinho que ela acabou de beber e que o veneno se espalharia por seu corpo ao longo de 6 meses. O objetivo dele era observar o rosto trêmulo e aterrorizado de uma covarde, enquanto ela aguardava a própria morte. Quando Caena, desesperada, tentou compreender por que ele não a matou de uma vez, Zarius apenas respondeu com frieza, deixando claro que não haveria diversão alguma se ele simplesmente acabasse com a vida dela. Para ele, a existência de Caena servia apenas como uma forma de entretenimento. Esse era Zarius Van Lanzart, um homem que governava seu império por meio de um reinado de terror. Aos 9 anos, havia assassinado o próprio irmão gêmeo, com as próprias mãos. Aos 13, tomou para si um trono banhado em sangue, tratava vidas humanas como ervas daninhas, brincava com as famílias reais das nações conquistadas, e quando se cansava delas, simplesmente as descartava. Quando matar deixou de lhe proporcionar prazer, voltou seu ódio contra os santos e começou a perseguir a heroína Flora. E, assim, exatamente como um romance determinava, aquele tirano acabaria sendo derrotado pelo herói e aventureiro Lucion, sua criada. Beste percebeu a expressão rígida no rosto de sua senhora e presumiu que ela estivesse apenas nervosa, porque o imperador finalmente havia notado sua presença e a convidado para jantar. A doce e inocente Beste não fazia ideia de que aquele jantar de honra seria justamente o momento em que a sentença de morte de sua senhora seria decretada. De acordo com a história, naquela noite, Arius serviria pessoalmente uma taça de vinho tinto para ela, e com um sorriso debochado, revelaria que a bebida continha um veneno capaz de matá-la dentro de 6 meses. Ele era o governante supremo do império. Quando oferecia vinho, Caena não tinha como recusá-lo. Caena começou a se perguntar o que poderia fazer naquela situação. Ela havia lido aquele romance repetidas vezes, e tinha certeza de que deveria existir alguma pista escondida, em algum lugar. Na época em que trabalhava como diretora de marketing e administrava dezenas de funcionários, Caena havia enfrentado e solucionado inúmeras crises. Aquela situação não seria diferente. De repente, seus olhos brilharam. Caena se lembrou de que sua única saída seria Gama, um gênio da alquimia e da medicina. Na história original,
Quando o herói Lucion foi envenenado, Flora havia procurado Gama desesperadamente, para implorar por um antídoto, mas ele a recusou friamente por ela ser apenas uma plebeia. Foi justamente aquele desespero que despertou o poder de Flora como santa, permitindo que ela se curasse sozinha. Caena, porém, não possuía a aura de uma heroína, nem qualquer poder semelhante. Portanto, teria de encontrar uma maneira de salvar a própria vida. Ela se virou para sua criada e deu uma ordem firme, determinando que iria à cidade, e que Beste deveria preparar imediatamente um uniforme de criada, para que ela pudesse sair disfarçada. Beste entrou em pânico e tentou explicar, aos tropeços, que seria necessário obter a permissão do imperador para deixar o palácio. Caena, porém, descartou aquela preocupação. Desde o dia em que colocou os pés naquele palácio, ela não havia feito outra coisa, além de se esconder em seu quarto por medo de Zarius. Por causa disso, quase ninguém conhecia o rosto da imperatriz. Um simples disfarce de criada seria suficiente para que ela saísse sem ser reconhecida. Ao pensar naquele homem que era seu marido apenas no nome, um arrepio percorreu a espinha de Caena. Aqueles olhos vermelhos e vazios pareciam enxergar tudo naquele mundo, inclusive a própria esposa, como se nada passasse de um simples brinquedo. Sua terra natal, o pequeno e empobrecido reino de Alburg, havia tido a sorte de sobreviver às conquistas do Império Landsark. Porém, certo dia, Arius marchou com seu exército até o reino e o esmagou por uma razão tão absurda, que chegava a ser quase engraçada. Ele simplesmente queria testar uma nova arma. Para implorar pela paz, Alburg entregou Caena ao Império. Diferentemente de sua irmã mais nova, que possuía magia de luz, Caena era completamente inútil aos olhos de todos. Ela era o sacrifício perfeito. O imperador insano a deixou de lado em seu palácio, enquanto pensava no que poderia fazer com ela. Então, teve uma ideia doentia. Decidiu matá-la lentamente, da maneira mais cruel possível, apenas para se divertir parada no meio daquele aposento dourado. Caena endureceu o olhar. Ela havia tomado uma decisão, se recusava a continuar sendo um brinquedo daquele homem. Faria o que fosse necessário para escapar daquele monstro. Sua vida anterior havia sido uma longa tragédia. Ela não tinha pai, e sua mãe havia simplesmente partido, sem jamais retornar. Sua única fonte de alegria eram os romances baratos que costumava ler. Para escapar da pobreza, estudou até quase levar o próprio corpo ao limite. Ainda assim, o medo de voltar a ser pobre nunca a abandonou. Mesmo depois de se formar, continuou trabalhando sem descanso, até que seu coração finalmente parou de suportar o esgotamento. Antes de fechar os olhos para sempre, lágrimas escorreram por seu rosto. Ela não queria morrer, queria ter vivido um pouco mais, queria ter tido a oportunidade de viver como ela mesma, agora que todas aquelas lembranças haviam retornado por completo. Seu desejo de sobreviver ardia com uma intensidade ainda maior. Ela não morreria novamente de uma maneira tão inútil. Envolta em uma capa simples, Caena se apressou pelas ruas na companhia de Beste, ofegante atrás dela. A criada não conseguia entender como alguém que jamais havia saído do próprio quarto conhecia tão bem a capital. Durante todos aqueles meses em que permaneceu confinada, Caena havia memorizado o mapa da cidade em detalhes. O destino das duas era uma pequena e decadente loja de boticário. Assim que entraram, Gama ergueu os olhos com uma arrogância insuportável. Caena conhecia aquele homem muito bem. No romance, sua presunção havia sido uma das características que mais a irritavam enquanto leitora. Agora, porém, aquela mesma arrogância seria útil. Caena solicitou que ele preparasse um antídoto para determinado veneno, mas Gama respondeu com desdém. Ressaltando que era um boticário reconhecido pelo próprio imperador, e que não tinha tempo para preparar medicamentos para pessoas insignificantes, Caena não respondeu, simplesmente sacou uma adaga. O brasão real gravado no cabo fez todo o sangue desaparecer do rosto de Gama. Aquele era um objeto que somente o imperador tinha permissão para carregar. Na verdade, o chanceler havia entregado a adaga a Caena no dia de seu casamento, acompanhada de uma mensagem cruel. Caso ela não conseguisse suportar a crueldade de sua majestade, poderia usá-la para acabar com a própria vida. Agora, porém, Caena pretendia usá-la para virar aquela situação a seu favor. Os olhos de Gama se arregalaram, ao perceber que aquela mulher só poderia ser sua majestade, a imperatriz. A atitude do boticário mudou completamente. Ele passou a conduzi-la até uma sala privada, se curvando respeitosamente durante todo o caminho. Ali, Caena iniciou seu blefe. Afirmou ser uma mensageira de alguém
que ocupava uma posição ainda superior à sua, e exigiu um antídoto para o veneno de 6 meses. Gama imediatamente levou a mão à cabeça, confuso, afinal, ele próprio havia entregado aquele mesmo veneno apenas alguns dias antes. Caena tomou um gole de chá sem demonstrar a menor alteração em sua expressão. Explicou calmamente que haviam mudado de ideia, e que os humores daquela pessoa eram tão imprevisíveis quanto o clima. Enquanto falava, colocou sobre a mesa um colar adornado com um rubi impecável. Em seguida, acrescentou uma ameaça velada, deixando claro que Gama era livre para recusar, mas deveria estar ciente das consequências. A pessoa em questão não possuía um temperamento indulgente, e certamente não perdoaria uma recusa. Cego pela ganância diante daquela joia, Gama mergulhou imediatamente no trabalho. 3 horas depois, um frasco cintilante contendo o antídoto estava pronto. A velocidade anormal, com que o medicamento havia sido preparado, despertou certa desconfiança em Caena, mas ela decidiu levá-lo consigo. Antes de partir, lançou ao boticário um olhar afiado, deixando claro que ele deveria compreender perfeitamente as consequências caso aquele remédio não produzisse efeito. Gama jurou pela própria vida que o antídoto funcionaria. Caena então deixou o colar diante do homem ganancioso e partiu imediatamente. No caminho de volta, fechou com força a mão que agora estava vazia. Aquele colar havia sido a última coisa que sua mãe lhe deixou. Ainda assim, enquanto pudesse preservar a própria vida, Caena considerava que qualquer sacrifício valeria a pena. Então chegou o momento que ela tanto temia. O jantar começou. Caena entrou no vasto salão de refeições. Zarius já estava sentado à cabeceira da mesa, esperando por ela. Caena ergueu o queixo e ofereceu um sorriso radiante, demonstrando estar honrada com o convite feito por uma das grandes figuras do império. Zarius estreitou os olhos. Ele empurrou em direção a ela uma taça de vinho, tão vermelha quanto o sangue, e tamborilou os dedos sobre a mesa. Havia preparado aquela taça especialmente para ela, e ordenou que bebesse tudo. No fundo, Caena ainda tremia de medo. Entretanto, não havia mais como voltar atrás. Ela fechou os olhos, inclinou a cabeça para trás e esvaziou a taça de uma só vez, rezando para que Gama fosse realmente o gênio que todos diziam ser. Assim que a taça ficou vazia, Arius abriu um sorriso malicioso. Ele revelou à esposa que ela morreria dentro de 6 meses, pois o que acabou de beber era veneno. Em seguida, se recostou na cadeira, claramente satisfeito, esperando que a covarde diante dele desmoronasse e implorasse por sua vida. Tudo acontecia exatamente como havia acontecido nas páginas do romance. Contudo, em vez de entrar em pânico, Caena respondeu com absoluta calma, demonstrando compreender a situação. O sorriso desapareceu dos lábios de Zarius. Ele deixou claro que ela não havia entendido a gravidade de suas palavras, e tornou a enfatizar que estaria morta dentro de 6 meses, esperando que ela finalmente demonstrasse medo. O rosto de Caena permaneceu perfeitamente frio. Ela declarou que não estava com medo, e que não tinha outra escolha senão aceitar o próprio destino. Por dentro, porém, ela gritava consigo mesma para fugir. A capital era protegida por uma segurança rígida demais. Se demonstrasse o menor sinal de que pretendia escapar, Darius certamente mandaria cortar sua cabeça imediatamente. Seu plano era simples. Primeiro, jamais provocaria Zarius. Depois, pediria uma vila afastada da cidade, e aguardaria o momento adequado para fingir a própria morte. Assim que conseguisse escapar, viveria livremente e compensaria a vida passada, que havia terminado em meio ao excesso de trabalho. Caena se lembrava perfeitamente de que Zarius desprezava os fracos e os excessivamente puros. Por isso, abandonaria sua imagem tímida, e passaria a interpretar o papel de uma imperatriz forte e astuta, alguém que ele talvez conseguisse tolerar, mas os planos humanos eram frequentemente motivo de risada para o destino. Arius se levantou lentamente, com a voz carregada de desprezo. Para ele, Caena sequer conseguia entretê-lo, e era completamente inútil, além de qualquer possibilidade de salvação. Então, em um único piscar de olhos, a história alcançou o momento em que tudo havia começado. A mente de Caena ficou em branco. Seus pensamentos entraram em desespero, ao perceber que aquilo não fazia parte de seu plano. Ela não conseguia compreender por que seu fim estava sendo antecipado daquela maneira. Ela havia lutado tanto por aquela segunda vida. Não poderia permitir que tudo terminasse de forma tão miserável.
Com a lâmina ainda encostada em sua garganta, Caena reuniu cada fragmento de coragem que possuía, implorou para que Sua Majestade baixasse a mão e jurou que, dentro daqueles 6 meses, faria de tudo para se tornar útil a ele. O tirano arqueou uma sobrancelha, uma expressão de zombaria brilhou em seus olhos vermelhos, ele demonstrou querer saber o que alguém tão inútil quanto ela poderia fazer por ele. Caena sustentou diretamente o olhar de Zarius. Ela declarou que cumpriria o desejo de Sua Majestade, garantir a estabilidade e a expansão daquele império. Era uma aposta. O romance jamais havia revelado o que Zarius realmente desejava. Entretanto, para um homem que havia construído um império gigantesco, com as próprias mãos, a ambição parecia ser a resposta mais razoável. Além disso, em sua vida anterior, Caena havia sido diretora de marketing. Ela conhecia muito bem o que significava se consumir completamente, para produzir crescimento e resultados. Agora, talvez aquela experiência fosse justamente o que poderia salvar sua vida. Erius apenas riu, zombando ao afirmar que uma covarde que passava o dia inteiro escondida em seu quarto, dificilmente seria capaz de realizar alguma coisa. Caena não se deixou abalar, ela explicou que não estava se escondendo. Durante todo aquele tempo, havia permanecido naquele quarto lendo e aprendendo tudo o que podia sobre aquele país. Aquilo não era mentira. Fosse como Alburg de um pequeno reino ou como a pobre garota que havia sido em sua vida passada, a leitura sempre foi sua verdadeira paixão. E, durante aqueles meses sob prisão domiciliar, aterrorizada com a possibilidade de ser assassinada, os livros haviam sido a única coisa capaz de mantê-la sã. A tensão no ar, esticada como uma corda prestes a arrebentar, subitamente se desfez. Zarius abaixou a espada e se virou para partir, deixando para trás uma última advertência. Ele deixou claro que Caena deveria se lembrar daquilo, pois não pretendia esperar os 6 meses completos. Caso ela não conseguisse provar seu valor, ele tiraria sua vida imediatamente. Assim que as enormes portas se fecharam, Caena levou a mão ao peito e soltou o ar que esteve prendendo. Sua pequena vida havia sido poupada por enquanto. No entanto, a sentença de morte continuava pairando sobre sua cabeça, pronta para cair a qualquer momento, talvez muito antes que os 6 meses chegassem ao fim. Ela teria de usar os poucos fragmentos que conhecia sobre o passado de Zarius, obtidos por meio do romance, como evidências, capazes de fazê-lo mudar de opinião a seu respeito. Perdida naquele emaranhado de pensamentos, Caena foi interrompida pela chegada apressada de Beste. Ao perceber o rosto pálido de sua senhora, a garota ficou aflita, e demonstrou preocupação com a possibilidade de o antídoto ter falhado. Caena sorriu para tranquilizá-la. Ainda seriam necessários 6 meses, para que pudesse ter certeza absoluta de que o antídoto havia funcionado, mas ela confiava plenamente na habilidade do boticário. Caena também era verdadeiramente grata a Beste, a única pessoa que permaneceu leal a ela, e continuou cuidando dela desde os dias em que foi abandonada em Alburg. Naquele instante, uma figura surgiu diante delas. Era o chanceler Rafal. Ele havia sido o homem que lhe entregou a adaga com brasão no dia de seu casamento, acompanhando o presente da sugestão de que ela usasse contra si mesma. No romance, Rafal havia sido um antigo cavaleiro, e a única pessoa que se importou com Zarius durante os anos em que o jovem permaneceu aprisionado nas masmorras quando criança. Ele era o único homem em todo o reino em quem o tirano confiava o suficiente para nomeá-lo chanceler, mas a reviravolta mais assustadora do romance estava justamente nesse ponto. Rafal seria o traidor. Após a morte de Zarius, ele tomaria o trono, e se tornaria um tirano ainda mais cruel do que seu antigo mestre. No fim, porém, acabaria sendo morto por Lucien. Caena ponderou tudo aquilo em silêncio. Um homem de origem tão humilde jamais poderia simplesmente se tornar rei. Era evidente que ele deveria estar planejando um golpe de Estado, mesmo naquele momento. Se ela conseguisse encontrar provas concretas capazes de desmascará-los, Arius certamente passaria a confiar nela. Rafal se aproximou com um sorriso falso, iniciou uma conversa superficial, e em seguida, insinuou que sempre esperou que a adaga pudesse ser útil para ela. Caena compreendeu perfeitamente a sujeira escondida por trás daquelas palavras. Aquele homem era doente à sua própria maneira. Queria que ela morresse o quanto antes, para eliminar todas as pessoas que cercavam Zarius, e assim, abrir seu próprio caminho até o trono. Ao descobrir que ela acabou de jantar com o imperador, um brilho astuto surgiu nos olhos de Rafal.
Ele insinuou que, depois de ser forçada a beber aquele veneno terrível, ela certamente deveria preferir usar a adaga para pôr fim à própria vida, em vez de esperar pela morte. Caena inclinou a cabeça e lhe ofereceu um sorriso radiante, deixando claro que não tinha a menor intenção de fazer aquilo. Pelo contrário, considerou o jantar maravilhoso. A resposta, tão diferente do que o chanceler esperava, fez o sorriso desaparecer do rosto dele. Rafael engoliu a irritação, se curvou respeitosamente e se retirou. Assim que ele saiu de seu campo de visão, Caena levou as mãos à cabeça, completamente perplexa, com o comportamento das pessoas naquele palácio. Ela não conseguia entender, porque todos pareciam estar fora de si. Então, porém, percebeu algo estranho. As repartições administrativas ficavam todas no Distrito Central, enquanto aquela ala pertencia aos aposentos particulares do imperador. Portanto, não fazia sentido que um chanceler estivesse vagando sozinho por aquele lugar, sem sequer um criado o acompanhando, a menos que estivesse a caminho do tesouro. Uma ideia surgiu na mente de Caena. Em sua vida passada, enquanto lia a história daquele mundo, ela sempre se perguntou, como um homem vindo de uma família de simples condes, como Rafael, conseguiu ultrapassar tantos nobres de famílias poderosas e chegar ao trono com tanta facilidade. Havia apenas uma resposta lógica: dinheiro. Rafael estava desviando os recursos do Tesouro Imperial, e aquilo poderia ser justamente a chave para a sobrevivência de Caena. Ela se virou para sua criada e deu uma ordem firme, pedindo que Beste a conduzisse até o tesouro. Segundo a antiga maldição da família real Lanzart, um dos gêmeos nascidos naquela linhagem seria um demônio destinado a trazer a ruína para aquela terra. A tragédia começou no dia em que a rainha deu à luz 2 príncipes de olhos vermelhos, como chamas. O segundo filho, porém, jamais chorou. Somente por causa disso, o rei declarou que aquela criança era um demônio. Ele ocultou a existência do filho mais novo, ordenou que fosse trancado nas profundezas das masmorras, e sequer se deu ao trabalho de lhe conceder um nome. Enquanto isso, o primogênito foi celebrado como o único príncipe do reino, e recebeu o magnífico nome de Zarius. Nas celas escuras das masmorras, todos os criados tratavam a criança sem nome, como se fosse um animal. Apenas uma pessoa se dirigia a ele com respeito, o chamando de Alteza. Essa pessoa era Rafael. Ele ensinou o garoto a ler e também o treinou no manejo da espada. Naquela época, jamais poderia imaginar que aquelas mesmas habilidades acabariam contribuindo para transformar o menino em um verdadeiro demônio. Aos 9 anos, a criança sem nome conseguiu escapar das masmorras e massacrou o próprio irmão e os pais com as próprias mãos. Em seguida, encenou tudo para que parecesse um assassinato cometido por terceiros, assumiu o nome de Zarius, sem demonstrar qualquer vergonha, e tomou para si um trono banhado em sangue. Por isso, por mais frio que Zarius parecesse nos dias de hoje, no fundo de seu coração, ele ainda acreditava que Rafael era a única pessoa naquele mundo que permaneceu verdadeiramente ao seu lado. De volta ao presente, Caena sabia que, para desmascarar aquele chanceler de 2 caras, precisava atingir diretamente seu ponto fraco, o Ministério das Finanças. Sua chegada repentina deixou todos os funcionários completamente atônitos. A imperatriz, que não passava de uma refém de um reino derrotado, e que havia permanecido escondida em seu quarto durante 7 meses, agora aparecia pessoalmente, para exigir acesso aos livros contábeis. Um homem de meia idade franziu a testa, claramente incomodado com aquela interrupção, e perguntou quem ela era. Caena respondeu com absoluta calma, que era Caena Celes Lanzart. Ao ouvir o nome da família real, o homem não teve escolha senão se apresentar. Ele era Voltis, o ministro das Finanças. Quando Caena exigiu inspecionar as finanças do império, os subordinados de Voltis trocaram olhares e começaram a rir. Para eles, ela não passava de um brinquedo do imperador. Na visão daqueles homens, o que uma garota tola poderia entender sobre números e finanças? Entretanto, eles desconheciam completamente o passado de Caena. Em sua vida anterior, ela havia sido uma executiva, que construiu sua carreira do absoluto nada. Os negócios haviam lhe ensinado uma coisa acima de todas as outras: jamais permitir que aqueles que estavam abaixo dela a tratassem com desprezo. O olhar de Caena se tornou frio e afiado como uma lâmina. Mesmo que a considerassem um brinquedo, ela continuava sendo a única imperatriz daquele império. Ela deu um passo à frente e perguntou, em tom baixo e ameaçador, se havia alguma coisa naqueles livros que eles prefeririam que ela não descobrisse. Uma única frase foi suficiente,
Para fazer o sorriso desaparecer do rosto de Voltis, o homem imediatamente abaixou a cabeça e se apressou em abrir caminho, se curvando respeitosamente, enquanto garantia que não havia nada de errado e indicava que ela poderia passar. Diante daquela verdadeira montanha de livros contábeis, Caena sentiu uma leve tontura. Ainda assim, com sua própria vida por um fio, mergulhou de cabeça na análise de cada página, não importava quanto tempo levasse, ou o quanto fosse difícil. Ela precisava encontrar o erro cometido pelo chanceler, e todo aquele esforço finalmente foi recompensado. Os olhos de Caena pararam sobre um único registro: os custos de reparação do orfanato da capital. O valor era exorbitante. O que tornava aquela despesa ainda mais suspeita era o fato de Caena ter passado pelo orfanato no dia anterior, quando estava a caminho da loja de Gama. O local estava praticamente desmoronando, definitivamente, não parecia um lugar que acabou de receber uma fortuna destinada a reformas, e o responsável por aquele projeto não era ninguém menos que o próprio chanceler Rafal, mas Caena não parou por ali. Durante dias, ela praticamente acampou no Tesouro Imperial, comparando cuidadosamente os registros e verificando cada transação. Aos poucos, descobriu inúmeras outras despesas suspeitas. Todas as correntes de dinheiro levavam, de uma forma ou de outra, aos bolsos de Rafal. Enquanto o país era lentamente drenado de seus recursos, o chanceler utilizava aquela fortuna para subornar e comprar o apoio das grandes casas nobres. Caena reuniu os livros contábeis nos braços. Tudo o que precisava fazer era apresentar aquelas provas concretas a Zarius. Assim que ele as visse, perceberia imediatamente que aquilo tinha todos os sinais de uma conspiração para um golpe de Estado. O plano era perfeito. O problema era que a realidade estava longe de ser tão simples. Uma semana se passou. Exausta, Caena acabou se apoiando contra uma porta. Ela já havia solicitado uma audiência com o imperador tantas vezes, que perdeu a conta, mas todos os seus pedidos haviam sido recusados. Sem encontrar outra alternativa, carregou os livros contábeis até os aposentos do imperador e permaneceu esperando do lado de fora, em meio àquela madrugada silenciosa. Então, passos começaram a ecoar pelo corredor. Arius surgiu diante dela, mantendo sua habitual expressão fria e impassível. Imediatamente, os guardas desembainharam as espadas e apontaram as lâminas diretamente para a própria imperatriz. O tirano permaneceu parado, observando a esposa ser ameaçada, sem demonstrar a menor reação. Caena suspirou interiormente. Ela conhecia muito bem a personalidade daquele homem, mas ainda assim, aquilo continuava a lhe causar dor. Com clareza, informou que havia ido até ali, porque precisava relatar um assunto de grande importância à sua majestade. Sem dizer uma única palavra, Arius abriu a porta de seus aposentos, e fez um gesto para que ela o acompanhasse. Ao entrar, Caena percebeu que aquela era a primeira vez que colocava os pés nos aposentos particulares do imperador. Na noite de núpcias, ele simplesmente a havia descartado. Perdida em seus pensamentos, Caena quase levou um susto, ao perceber que Zarius estava tranquilamente retirando a camisa, enquanto seus músculos bem definidos eram iluminados pela luz da lamparina. O rosto de Caena ficou completamente vermelho. Aquela era a primeira vez que ela via um homem adulto parcialmente despido, e a situação a deixou extremamente constrangida. Ela recuou, tentando entender o que exatamente o imperador pretendia fazer. Zarius caminhou lentamente em sua direção, a fazendo recuar até ficar encostada contra a parede. Ele queria saber por que Caena havia atravessado toda aquela distância para procurá-lo, dando a impressão de que pretendia passar a noite com ele. Caena ficou ainda mais corada e recuou desajeitadamente, tentando negar aquela possibilidade. Entretanto, o tirano não tinha paciência para rodeios. Uma de suas grandes mãos segurou o queixo dela, enquanto seus olhos assumiam uma intensidade ameaçadora. Arius então levantou outra possibilidade. Talvez Caena não estivesse disposta a esperar 6 meses, e tivesse ido até ali procurando a própria morte. Aquelas palavras fizeram Caena recuperar imediatamente a compostura. Naquele momento, ela compreendeu mais uma vez que aquele homem simplesmente não possuía qualquer noção de flerte. Para Zarius, tudo em seu mundo existia para se submeter à sua vontade, e ela era apenas um brinquedo que ele poderia destruir entre os dedos, caso tivesse vontade. Caena se recompôs e encarou o imperador com firmeza. Ela se lembrou do acordo que haviam estabelecido e explicou que havia ido até ali para provar o próprio valor. Em seguida, apresentou os livros contábeis resumidos e revelou toda a verdade.
O chanceler Rafal estava desviando dinheiro dos cofres do Tesouro Nacional. Zarius olhou para ela com desprezo, demonstrando dificuldade em acreditar que alguém tão inútil fosse capaz de fazer uma acusação tão imprudente. Caena então apresentou as provas, começando pelo orfanato da capital. Os registros contábeis mostravam que enormes quantias de dinheiro haviam sido destinadas à reforma do local ano após ano. No entanto, a realidade era completamente diferente. O orfanato continuava em estado deplorável, praticamente em ruínas. Caena sabia que, comparado a uma imperatriz fantoche como ela, Rafal parecia 1000 vezes mais digno de confiança aos olhos de Zarius. Afinal, ele havia sido a única pessoa a acolhê-lo durante uma infância sombria, e também a única pessoa diante de quem aquele homem, que todos consideravam um demônio, havia permitido que seu coração se abrisse. Confrontar uma traição vinda justamente de Rafal seria, portanto, um golpe devastador para Zarius. Ainda assim, Caena não desviou o olhar, ela permaneceu diante do imperador, o encarando diretamente e se mantendo absolutamente firme em sua determinação. Vossa Majestade, não precisa temer perder seu chanceler. Desta vez, ela se tornaria a única luz que ele teria naquele mundo e provaria seu valor. No entanto, antes que pudesse continuar, o rugido de Zarius a interrompeu. O imperador ordenou aos guardas que levassem aquela mulher para as masmorras. Caena não ofereceu resistência, caminhou tranquilamente atrás dos guardas até chegar à cela. Assim que entrou, a pesada fechadura de ferro se fechou com um som frio e metálico. Sentada sobre o escuro chão de pedra, Caena soltou um suspiro de alívio. Ser presa ainda era melhor do que ser morta. Ela havia calculado tudo cuidadosamente. O país estava exaurido pela guerra, e caso uma enorme fortuna desaparecesse, Arius certamente investigaria por conta própria, e acabaria descobrindo toda a conspiração. Seu plano era simples e direto: ganhar uma enorme quantidade de dinheiro, conquistar uma confiança tão absoluta, que o imperador não conseguisse mais viver sem ela, e então, usar essa posição para recuperar sua liberdade. Ao se lembrar das próprias palavras sobre se tornar a luz de Zarius, Caena sentiu um gosto amargo na boca. No fundo, o invejava. Em nenhuma das duas vidas que teve, alguém havia se oferecido para ser sua luz. Seu olhar baixou. Zarius havia pensado que ela desejava ser protegida e acolhida, mas, se algum dia visse suas costas, provavelmente sentiria repulsa. Aquela pele fina estava coberta de cicatrizes horríveis, umas sobrepostas às outras. Eram marcas deixadas por espancamentos impiedosos que sofreu no passado. Naquela mesma hora, em seu luxuoso escritório, Arius estava mergulhado em pensamentos confusos. Ele se lembrou do primeiro dia em que conheceu Caena. Naquela ocasião, a mulher havia empalidecido de terror, e depois disso, permaneceu trancado em seu quarto durante meses. Para Zarius, a ideia de que os fortes deveriam proteger os fracos não passava de uma tolice inventada pelos indefesos. Por isso, ele jamais teve qualquer intenção de acreditar nas palavras de uma mulher tão frágil. Entretanto, o enorme déficit registrado nos livros contábeis era algo que não podia simplesmente ignorar. Memórias de sua infância vieram à tona. Ele se lembrou de Rafal carregando doces e biscoitos, enquanto lhe dirigia um sorriso gentil através das grades de uma cela. Foi então que seu espião confirmou toda a verdade. Segundo o relatório apresentado ao imperador, tudo aconteceu exatamente como a imperatriz havia afirmado. Rafal desviou o dinheiro do tesouro imperial e transferiu os valores para os grandes nobres. E aquilo não terminava ali. O dinheiro obtido ilegalmente também estava sendo enviado para uma guilda mercantil chamada Svegeia, que na realidade servia apenas como fachada para uma organização que tramava um golpe de Estado. Os conspiradores costumavam se reunir em uma taverna afastada da capital, utilizando a senha, o licor da alvorada, para terem acesso ao local. No porão secreto da taverna, Rafal conspirava freneticamente com seus aliados. Em meio à conversa, ele reconheceu que Zarius era um verdadeiro monstro, e lembrou que havia sido ele próprio quem ensinou o homem a manejar a espada. Rafal acreditava que, sem um espadachim extraordinário, seria impossível matar o imperador. Afinal, em sua opinião, ninguém naquele mundo possuía habilidade suficiente para superá-lo, mas estava completamente enganado. Uma voz fria e terrivelmente familiar surgiu logo atrás dele. A voz deixou claro que era uma estupidez não compreender por que Zarius era o imperador daquele lugar.
Zarius desembainhou lentamente a espada, seus olhos vermelhos brilhavam ameaçadoramente na escuridão. Naquele instante, ele decretou que Rafal estava destituído de seu cargo. No momento seguinte, a lâmina atravessou o ar. Um longo jato de sangue espirrou pela parede de pedra. Em um piscar de olhos, Zarius permanecia calmamente de pé, em meio a uma poça de sangue que se espalhava pelo chão. Aos seus pés jazia o corpo sem vida do único homem, a quem ele havia considerado seu ponto de apoio. O tirano estalou a língua, achando aquilo extremamente entediante. Naquele ambiente impregnado pelo cheiro da morte, sua mente foi tomada pela promessa feita pela mulher aprisionada em suas masmorras. Daquela vez, ela se tornaria a única luz que ele teria naquele mundo. Arius murmurou para o vazio, considerando aquela promessa absurda. Enquanto isso, o som de gotas de água ecoava pela escuridão úmida. 2 semanas inteiras haviam se passado desde que Caena foi lançada nas masmorras. Ninguém apareceu para vê-la. Sua alimentação diária consistia em um pedaço de pão seco e um gole de água. Encolhida em um canto frio da cela, Caena acreditou que, assim que Zarius descobrisse a traição de Rafal, seria obrigado a libertá-la. No entanto, ela havia se esquecido de algo crucial. Zarius era cruel até a medula. Não importava o quanto ela pudesse ser útil para ele, nada garantia que o imperador decidiria poupá-la. O medo apertou seu coração, a fazendo imaginar se realmente acabaria morrendo em um lugar como aquele. Quando o desespero chegou ao limite, passos pesados começaram a se aproximar, a porta da cela se abriu, e Zarius surgiu diante dela. Sua aparência era aterrorizante. O imperador estava coberto da cabeça aos pés, por sangue fresco, enquanto uma de suas mãos ardia com um fogo mágico abrasador. Sem sequer utilizar uma chave, ele derreteu e entortou as barras reforçadas com a mesma facilidade, com que alguém quebraria um galho seco. Então entrou na cela e lançou um olhar frio para Caenas. Arius revelou tranquilamente que havia matado Rafal. Caena ficou sem palavras. Ela jamais imaginou que ele agiria com tamanha crueldade, e principalmente, com tanta rapidez. Ao perceber o choque estampado no rosto delas, Arius estendeu a mão ensanguentada em sua direção. Ele explicou que havia reconhecido a utilidade dela e que, por isso, decidiu tirá-la dali. Caena tentou alcançar sua mão, mas 2 semanas de fome haviam deixado seu corpo completamente debilitado. Sem forças, ela mal conseguia se manter de pé. Zarius retirou o próprio manto e o jogou sobre ela, aproveitando a oportunidade para ridicularizá-la. Considerou deplorável vê-la daquele jeito. Segundo ele, bastou pouco tempo presa para que ela chegasse àquele estado, demonstrando quanto era fraca. Sem qualquer cerimônias, Arius então a tomou nos braços, encostada contra o peito firme do tirano. Caena ficou completamente desconcertada. Deveria estar apavorada diante daquele homem, coberto pelo cheiro de sangue. No entanto, por alguma razão, se sentia estranhamente segura, enquanto caminhava pelos corredores, passando pelos criados que o observavam horrorizados. Zarius contou em tom indiferente o que havia feito. Aqueles tolos haviam ousado conspirar, para provocar sua morte. Ele próprio havia matado dezenas deles em seu esconderijo, e jurou perseguir e punir até o último sobrevivente. Caena ergueu discretamente os olhos para o perfil afiado do imperador. Começou a imaginar se ele estaria sofrendo. Afinal, Rafal havia sido a única pessoa em quem Zarius realmente confiou. Entretanto, qualquer sentimento de compaixão, que começava a surgir dentro dela foi destruído quando Zarius soltou uma risada baixa e perturbadora. Ele desprezou aqueles idiotas por não serem capazes de compreender os próprios limites, e declarou que colocaria as cabeças dos traidores diante dos portões do palácio. Depois, afirmou que deixaria os corvos devorarem seus corpos, até os ossos, e em seguida, queimaria tudo, queimaria os restos até que não sobrasse sequer uma pequena partícula de suas cinzas naquele mundo. Caena baixou o olhar. Até aquele momento, ao testemunhar a rara misericórdia que Zarius havia demonstrado para com Rafal, ela havia se permitido imaginar que talvez ainda existisse algum fragmento de humanidade escondido dentro daquele monstro. Agora, porém, compreendia uma verdade simples: um demônio continuava sendo um demônio. Arius era um homem imprevisível e completamente insano. Caena precisava sair daquele palácio o mais rápido possível. No entanto, antes de fingir a própria morte, precisava de um aliado confiável, que pudesse testemunhar sua suposta morte.
E a pessoa ideal para isso era o arcebispo Elion. Depois de deixar a masmorra, a vida de Caena mudou completamente. Beste preparou alegremente uma mesa suntuosa, repleta de todas as iguarias imagináveis. Ao observar os pratos fumegantes diante de si, Caena se lembrou de Alburg, onde nem mesmo a melhor refeição havia chegado aos pés daquela fartura. Beste continuava tagarelando, convencida de que o próprio imperador havia ordenado que aquelas comidas fossem preparadas, especialmente para sua senhora. Caena apenas sorriu. Ela sabia perfeitamente que Zarius não possuía tamanha delicadeza de espírito. Provavelmente, os cozinheiros haviam visto o tirano carregando Caena para fora da masmorra, e tirado uma conclusão equivocada. Depois de tomar um gole do perfumado chá de mel, todo o cansaço acumulado por Caena pareceu desaparecer. Beste explicou, entusiasmada, que aquele era um chá especial chamado violia, preparado pelo chefe de cozinha com uma combinação de várias ervas e mel. Se dizia que a bebida era excelente para a saúde e para a beleza, não era de admirar que a pele de Caena tivesse adquirido um brilho mais saudável, desde que começou a bebê-lo. Ao perceber que tinha um produto de excelente qualidade em mãos, os antigos instintos de Caena, como diretora de marketing, despertaram imediatamente. Ela instruiu Beste a preparar vários potes de violia, para serem oferecidos como presentes, e também pediu que separasse seu vestido de passeio mais elegante. O destino daquele dia seria o templo central. No romance original, era arcebispo Elion quem certificava a morte de Caena, diferentemente do protagonista Lucion, que carregava a energia radiante de um jovem. Elion possuía um charme maduro e magnético, que havia conquistado inúmeras leitoras. Por isso, Caena calculou que precisava se aproximar dele, o quanto antes, garantindo que, mais tarde, ele pudesse testemunhar que sua morte havia sido encenada. O templo central era realmente magnífico e gigantesco. Era tão grande que Caena e Beste acabaram se perdendo no labirinto de jardins que o cercava. Enquanto procuravam desorientadas por uma saída, as duas ouviram vozes vindas de um canto isolado. Movida pela curiosidade, Caena espiou discretamente e viu uma jovem confessando timidamente seus sentimentos a um sacerdote de cabelos dourados. O sacerdote respondeu com uma voz calorosa, mas gentilmente, recusou os sentimentos da jovem, deixando claro que não conseguia enxergá-la daquela maneira. A garota acabou fugindo em lágrimas, enquanto o sacerdote permanecia sozinho no local, escondido atrás do muro. Os olhos de Caena se iluminaram. Aqueles cabelos dourados, os profundos olhos âmbar, e aquela presença gentil não deixavam qualquer dúvida. Se tratava do arcebispo Elion, o amado segundo protagonista masculino da história original, enquanto Caena se ocupava em pensar em uma maneira de fazê-lo ficar do seu lado. Quase deu um salto de susto. Elion já havia percebido o esconderijo, onde senhora e criada estavam ocultas, e perguntou se elas haviam se perdido. Caena mordeu o lábio. Ela havia se esquecido de que Elion não era apenas um arcebispo capaz de manejar magia sagrada, mas também um mestre espadachim. Se esconder entre os arbustos jamais seria suficiente para enganar alguém como ele. Sem ter mais para onde fugir ou se esconder, Caena finalmente saiu de trás do muro. Elion se aproximou, levou uma das mãos ao coração e fez uma reverência com elegante cortesia. Em seguida, se apresentou respeitosamente como Elione, expressou a honra que sentia por encontrar Sua Alteza, a Imperatriz. Caena ficou completamente surpresa. Ela havia presumido que alguém mantido trancado e isolado como ela seria irreconhecível. No entanto, ele a reconheceu imediatamente, como se fosse capaz de ler seus pensamentos. Elion sorriu de leve, e revelou que esteve presente em seu casamento, acrescentando que nenhum homem seria capaz de esquecer um rosto tão belo quanto o dela. Caena ficou surpresa em particular. Naquele dia, ela usou um véu que cobria completamente seu rosto, de modo que não conseguia entender como Elion a reconheceu tão facilmente, sem desperdiçar aquela oportunidade. Caena pediu imediatamente para conversar com ele em particular. Quando os dois se sentaram à mesa de chá, ela apresentou com naturalidade o pote de violia, que havia trazido do palácio. Como esperado, bastou uma única degustação para Elion elogiar intensamente a bebida. Ele afirmou que um chá daquela qualidade esgotaria assim que chegasse ao mercado. Entretanto, assim que terminou o chá, Elion pousou a xícara e foi direto ao assunto. Queria saber qual era o importante assunto que Caena desejava discutir com ele. Caena o avaliou cuidadosamente. Aquele homem havia alcançado o posto de sumo sacerdote ainda muito jovem. Sua maneira gentil e tranquila,
claramente não deveria ser interpretada como sinal de ingenuidade ou confiança. Diante disso, ela decidiu revelar suas intenções. Caena olhou diretamente para Helion e declarou que poderia eliminar o problema que o atormentava. Todas as noites, ele tinha o mesmo sonho e procurava incessantemente pela santa. As pupilas de Helion se contraíram bruscamente, e sua expressão se tornou sombria. Ninguém sabia daquele segredo, então ele não conseguia compreender como Caena poderia ter descoberto algo tão íntimo. É claro que Caena sabia. No romance, Helion recebia visões divinas enquanto dormia, e ainda levaria um ano inteiro para encontrar Flora. Naturalmente, porém, ela jamais poderia admitir que conhecia aquela informação por ter lido um livro. Caena piscou e inventou a mentira mais conveniente possível. Explicou que também havia recebido uma mensagem dos céus durante um sonho, e que lhe foi revelado que deveria ir até aquele lugar para informar a Helion onde a santa se encontrava. Em uma negociação, um único segundo de dúvida visível poderia fazer todo o plano desmoronar. Por isso, Caena revelou imediatamente sua condição. Ela concordaria em fornecer a informação apenas se Helion aceitasse um acordo. Dentro de 6 meses, ele deveria usar sua autoridade para forjar a morte dela. Helion ficou surpreso diante de um pedido tão estranho. Então Caena explicou tudo com franquezas. Arius havia envenenado seu corpo com uma droga, que a mataria em 6 meses. E ela precisava de um falso atestado de óbito emitido pela igreja para desaparecer oficialmente, escapar daquela vida e começar uma nova existência. Ao ouvir sobre a crueldade do imperador, Helion soltou um suspiro baixo. Em seguida, voltou a observá-la com desconfiança, tentando compreender por que ela confiaria algo tão perigoso a ele, e se não temia que ele denunciasse todo o plano ao imperador. Caena respondeu com serenidade que não tinha medo, pois sabia que Helion já nutria ressentimento pelo marido dela. Ao perceber a mudança na expressão do arcebispo, Caena apresentou as provas que acabou de reunir no tesouro. Durante anos, o orçamento do templo havia sido reduzido quase a nada, simplesmente porque Exarius desprezava os sacerdotes, e tudo aquilo que considerava puro. Para alguém tão orgulhoso quanto Helion, Caena argumentou que seria impossível não sentir ressentimento, ao ser tratado com tamanho desprezo. Completamente desmascarado pela perspicácia da imperatriz, Helion acabou admirando sua inteligência e sua capacidade de enxergar através das pessoas. Ele aceitou formalmente o acordo, e em seguida, revelou a profecia que havia recebido em seus sonhos. Quando a santa despertasse por meio do amor, traria um milagre ao mundo. Helion sabia que Exarius caçaria a santa, por isso precisava encontrá-la e protegê-la, antes que isso acontecesse. Fiel à sua palavra, Caena havia-lhe revelado o local onde Flora vivia. Com uma aliada tão poderosa já assegurada, seu plano de fingir a própria morte estava praticamente pela metade. Entretanto, assim que retornou ao palácio, uma figura alta surgiu na extremidade sombria do corredor, e caminhou em sua direção. Era Exarius. Suas botas golpeavam o chão de pedra em passos frios e cadenciados. À medida que se aproximava, seus olhos vermelhos como sangue irradiavam uma ameaça intensa, capaz de congelar o próprio ar. Ele observou que Caena acabou de retornar de fora. Em seguida, Arius quis saber por onde ela havia estado. Caena controlou os batimentos do coração, para que permanecessem regulares, e respondeu com absoluta tranquilidade, explicando que havia ido ao templo central, pois, como imperatriz, considerava que deveria prestar suas homenagens ao menos uma vez. Exarius a encarou em silêncio por alguns instantes. Depois, simplesmente se virou e foi embora, sem dizer mais nenhuma palavra. Caena soltou o ar discretamente, considerando quanto Exarius odiava o sacerdócio. Era de se esperar que tivesse explodido naquele momento. Porém, o templo possuía um poder imenso, então talvez ele preferisse não agir de maneira precipitada. Enquanto observava as costas solitárias do tirano, um pensamento estranho atravessou sua mente. Rafal estava morto. A semente de um segundo tirano havia sido eliminada. Isso significava que, assim que Exarius fosse destruído por Lucion, exatamente como a trama exigia, aquele mundo finalmente entraria em uma era de paz duradoura. Naquela novel, Exarius existia apenas como uma ferramenta para criar conflitos. Era um vilão utilizado uma única vez, e depois descartado, apenas para fazer o herói brilhar ainda mais. Caena imediatamente balançou a cabeça, tentando afastar aquele pensamento absurdo. Ela se perguntou mentalmente se havia perdido o juízo por sentir pena de um homem que pretendia matá-la.
Naquele mundo, não havia emoção mais inútil do que a piedade. Expulsando o tirano de seus pensamentos, Caena voltou a se concentrar na tarefa de salvar a própria vida. No Ministério das Finanças, ela mergulhou em uma verdadeira montanha de livros contábeis. O ministro Voltis agora estava tão obediente quanto um cachorrinho, chegando ao ponto de levar pessoalmente chá e doces até a mesa dela. Ele também comentou, sorrindo, que os rumores sobre o imperador estar completamente dedicado à sua imperatriz já haviam se espalhado por todos os lugares. Caena avaliou a situação em silêncio. O fato de Zarius ter reconhecido seu trabalho e permitido que ela fosse libertada provava que ele não era um homem ingrato. Se conseguisse resolver a crise financeira daquele país, certamente poderia mudar a maneira como ele a enxergava. Por isso, precisava continuar apresentando resultados, até conquistar sua confiança absoluta. Foi então que uma ousada ideia de negócios surgiu na mente da antiga diretora de marketing. Caena bateu a mão sobre a mesa e se levantou de repente, com os olhos brilhando de entusiasmo, antes de chamar sua criada. Beste ouviu a proposta e piscou, surpresa. Caena pretendia vender o chá Violia. Beste então riu e concordou. O chefe de cozinha havia produzido uma quantidade exagerada de folhas de chá por sentir saudades de sua terra natal. Se o imperador descobrisse aquilo, poderia até ser acusado de traição, por desperdiçar os recursos do tesouro. Por isso, certamente ficaria satisfeito em entregar todo aquele estoque à imperatriz. Ainda assim, Beste hesitou. Mesmo que vendessem aquele chá, ela não conseguia acreditar que algo tão barato pudesse realmente render algum lucro. Caena, porém, apenas sorriu com absoluta confiança. O produto era barato, e justamente aí estava sua maior vantagem. O baixo preço permitiria alcançar toda a população, o enorme volume de vendas compensaria a pequena margem de lucro, garantindo, no fim, uma quantia extraordinária. A intenção era abrir uma loja bem no coração da capital e criar uma verdadeira febre comercial, fazendo pessoas de todos os cantos do país viajarem até lá para comprar. Para colocar em prática aquela campanha estrondosa, Caena convocou ao palácio um jovem pintor desconhecido chamado Roy Forzier. Diante da poderosa imperatriz, o jovem artista tremia como uma folha. Caena elogiou os trabalhos que havia visto dele em uma galeria da cidade, mas Roy hesitou, explicando que suas pinturas costumavam provocar uma sensação de inquietação nas pessoas. Caena, porém, sorriu gentilmente para tranquilizá-lo e garantiu que aquilo não era um problema. Na verdade, estava convencida de que em breve chegaria a época em que seu talento seria devidamente reconhecido. Na história original, Roy pintaria, alguns anos mais tarde, um retrato de Flora. A obra chamaria a atenção do editor-chefe de uma famosa revista de arte, seria publicada sob o título Beleza Suprema, e causaria uma enorme sensação. A partir dali, Roy se tornaria o pintor mais famoso do mundo. Caena observou o jovem artista, e então lhe fez um pedido que quase o fez desmaiar. Ela queria que ele pintasse um retrato de Sua Majestade, o Imperador. O plano da antiga diretora de marketing era utilizar a beleza letal e irresistível do tirano para capturar imediatamente a atenção do público. Depois, ela pretendia colocar discretamente uma imagem do chá Violate no fundo da pintura. O plano estava decidido. O problema mais difícil agora seria convencer Zarius a permanecer sentado e posar para o retrato. Caena andava de um lado para o outro em seu quarto, quase arrancando os cabelos, enquanto pensava em uma maneira de conseguir aquilo. Então, de repente, a porta se abriu. Zarius entrou sem qualquer cerimônia. O coração de Caena disparou. Sua mente imediatamente se encheu de pensamentos sobre o motivo de ele ter aparecido em seu quarto justamente àquela hora. Ainda assim, ela se recuperou rapidamente. Uma oportunidade de ouro havia acabado de surgir por conta própria, e praticamente caminhado até sua porta. Ela precisava aproveitá-la. Caena o recebeu com um sorriso. Zarius, porém, perguntou friamente sobre os rumores de que ela havia chamado um homem para seu quarto naquele dia, e exigiu uma explicação. Ao perceber o tom perigoso em sua voz, Caena tratou de esclarecer rapidamente que o homem era apenas um pintor, que havia sido convocado para produzir um retrato de Sua Majestade. Os olhos vermelhos de Zarius se estreitaram. Ele pareceu entender que Caena pretendia vender seu retrato, mas ela negou com a cabeça. Em seguida, ergueu com confiança uma tigela contendo folhas de violia, e começou a apresentar sua verdadeira proposta. Caena explicou que o objetivo não era vender o retrato, mas utilizar a pintura para promover o chá.
Segundo seu raciocínio, vender uma enorme quantidade de chá barato geraria um valor econômico muito maior do que comercializar apenas algumas pinturas caras. A ideia consistia em colocar a violia ao fundo do retrato de Zarius e depois publicar a obra nos jornais. Caena continuou apresentando sua estratégia, enquanto recorria a elogios cuidadosamente escolhidos. Em todo o país, ninguém possuía a presença imponente de Sua Majestade. A população certamente ficaria curiosa ao ver o imperador, e movida pelo interesse, correria para comprar o produto. Dessa maneira, a economia do país daria um enorme salto, enquanto descrevia aquela grandiosa visão para o futuro da economia nacional. Porém, a voz de Caena subitamente ficou presa na garganta. Arius havia dado um passo à frente. Ele reduziu a distância entre os dois até ficar perigosamente próximo. Caena congelou, sentindo o coração falhar por um instante, quando Zarius passou a questionar, de maneira direta e provocadora, se ela realmente gostava daquele rosto. Ela engoliu em seco, antes de responder respeitosamente a Sua Majestade. Disse que havia gostado muito do retrato. Por dentro, sabia que não havia como negar algo tão óbvio. Por mais terrível que fosse o temperamento do homem, sua beleza era genuinamente incomparável. Satisfeito com as respostas, Arius lançou uma breve autorização. Antes de partir, permitindo que o retrato fosse feito, Caena soltou o ar que prendia nos pulmões. Finalmente havia conseguido aquele precioso consentimento. O que ela não esperava, porém, era o que viria em seguida. Arius deixou claro que, caso aquilo desse errado, ele a mataria imediatamente, sem sequer esperar os 6 meses. Alguns dias depois, o retrato do imperador foi oficialmente concluído. Graças ao talento extraordinário de Roy e à beleza quase real de Zarius, a pintura causou uma sensação imediata assim que foi publicada nos jornais. Pessoas de todos os lugares passaram a falar sobre aquilo. Ninguém jamais imaginou que o tirano conhecido por sua brutalidade pudesse possuir uma beleza tão hipnotizante. E exatamente como Caena havia previsto, a atenção do público rapidamente se voltou para as folhas de chá, posicionadas atrás do imperador no retrato. As filas começaram a se estender para fora das lojas, que Caena havia inaugurado. Todos queriam comprar o chá violia. A receita disparou, e o dinheiro começou a entrar nos cofres do tesouro como água. A campanha havia sido um verdadeiro triunfo. Como forma de demonstrar sua gratidão, Caena concedeu ao chefe de cozinha responsável pela criação do chá violia uma licença para visitar sua cidade natal. Ao observar o sorriso feliz e as lágrimas nos olhos dele, algo dentro dela se apertou. Aquele homem tinha um lar maravilhoso, para o qual poderia retornar, mas se perguntou, mas e quanto a ela? A Caena original havia sido filha de uma concubina do reino de Alburgue. Sua mãe morreu quando ela ainda era jovem, e desde então, ela cresceu sob o desprezo da rainha. Em comparação com sua meia-irmã, que possuía uma poderosa magia de luz, Caena não passava de um espinho aos olhos da família real. A rainha inventava regularmente desculpas para arrastá-la até o porão e castigá-la sem piedade, deixando o chicote atravessar repetidamente suas costas frágeis. As cicatrizes ensanguentadas daqueles castigos haviam permanecido com ela desde então. Em nenhuma das duas vidas, Caena teve um lugar que pudesse verdadeiramente chamar de lar, um lugar de paz para onde pudesse retornar, mas agora tudo era diferente. Ela estava se esforçando até o limite, não apenas para sobreviver aos 6 meses que lhe restavam, mas também para construir, com as próprias mãos, um lar que pudesse finalmente chamar de seu. O tempo continuou passando. 2 meses haviam se passado, desde que Caena bebeu o vinho envenenado. No templo central, o sumo sacerdote Helion não conseguiu deixar de admirar a estratégia de marketing brilhante de Caena. Usar a aparência devastadoramente bela de um tirano para vender chá havia sido, de fato, uma jogada extraordinária. Ainda assim, o charmoso segundo protagonista não resistiu a fazer um comentário galante. Ele observou que talvez Sua Alteza Imperial fosse uma modelo ainda melhor, pois seu rosto certamente também atrairia uma quantidade enorme de atenção. Caena cobriu a boca e riu, tratando aquilo com leveza. Naquele momento, ela percebeu que Helion realmente possuía uma língua afiada e encantadora, digna de um verdadeiro destruidor de corações. Mesmo assim, ela se recusava terminantemente a permitir que seu rosto aparecesse nos jornais. Deixando o flerte de lado, os dois encontraram um canto discreto para conversar sobre assuntos realmente importantes. Então Helion trouxe uma notícia devastadora. Ele havia procurado em todas as aldeias do oeste, e não encontrou nenhuma mulher na casa dos 20 anos.
que tivesse cabelos cor-de-rosa e olhos da cor do pôr do sol. Não havia encontrado absolutamente ninguém com aquelas características. Kaena ficou rígida. Aquilo era impossível. De acordo com a história original, Flora ainda deveria estar vivendo em sua cidade natal, e jamais deveria ter partido de lá naquela época. Ao perceber o quanto Kaena havia ficado abalada, o olhar de Helion se tornou frio. Ele passou a desconfiar que a Imperatriz pudesse ter mentido para ele. Kaena rapidamente reafirmou que realmente havia recebido uma mensagem divina. Se Helion desistisse naquele momento e se recusasse a fornecer o certificado falso, todo o seu plano de fuga estaria acabado. Por isso, Kaena implorou ao arcebispo que lhe concedesse um pouco mais de tempo, prometendo que ela mesma encontraria Santa. De volta ao palácio, Kaena imediatamente enviou Beste até a vila de Esquite, no extremo oeste, para verificar a informação. No entanto, uma semana depois, Beste retornou balançando a cabeça. A heroína realmente havia desaparecido. Kaena levou as mãos aos cabelos, tentando desesperadamente encontrar uma explicação. Talvez o efeito borboleta causado pela morte prematura de Rafal tivesse alterado a própria trama. A questão mais urgente era descobrir onde, em um mundo tão vasto, seria possível encontrar uma santa. Enquanto caminhava pelos terrenos do palácio ao lado de Beste, tomada pelo desespero, a atenção de Kaena foi atraída por um grupo de novas criadas, que recebiam treinamento de uma rigidez brutal, em meio àquela multidão cansada e desorganizada. Porém, um rosto radiante chamou sua atenção e fez sua respiração parar por um instante. Era uma jovem de cabelos rosa e suaves, que esvoaçavam ao vento, e olhos claros da cor do pôr do sol. Carregados de determinação, as pupilas de Kaena se contraíram ao reconhecê-la. Aquela jovem era Flora. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar. E caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.